E Constantinopla, a capital do Império Bizantino, caiu por culpa da República de Veneza? Seríamos nós os principais culpados aí pela queda de Constantinopla? Bom, a gente vai ver aqui nesse vídeo. Isso aqui foi um vídeo feito em cima da sugestão do Giovanni Zanetti. Eu sempre agradeço vocês, sempre deixem as sugestões, comentários, pautas aí para novos vídeos, aquilo que vocês querem, né? Aquilo que vocês querem conhecer, aquilo que vocês querem ver aqui, porque eu dou uma passada ali, eu vejo os comentários, aqueles que são, enfim, contribuições, como sugestões, né, para novos vídeos, eu recolho e vou criando esses novos vídeos aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sininho das notificações para sempre ficar informado sobre todo o conteúdo que vem aqui, né, que é disponibilizado aqui no canal todos os dias tem conteúdo, tem vídeo novo aqui no canal a partir das 6h30. A partir das 6h30 da tarde sempre tem vídeo novo. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, a gente já vai começar. Vamos ver se realmente, porque existem algumas pessoas, né, enfim, algumas pessoas que ficam culpando a República de Veneza pela queda de Constantinopla ou sugerem que a República de Veneza tenha realmente, efetivamente, essa culpa aqui. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olha só, a participação da Sereníssima República de Veneza, na verdade, nessa culpa, né, nesse enfraquecimento do Império Bizantino, a gente precisaria voltar um pouquinho atrás. É fato que a República de Veneza contribuiu para o enfraquecimento do Império Bizantino, como eu já fiz um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre isso, não com tantos detalhes como eu vou apresentar nesse vídeo aqui, portanto fica até o final. Porém, é claro que na conclusão final a gente vai ver se ela foi a única culpada, tá? Eu vou ter que voltar. Antes da queda de Constantinopla, a gente precisa voltar lá para a Quarta Cruzada. Olha só, a participação da Sereníssima República de Veneza na Quarta Cruzada teve um papel extremamente significativo no enfraquecimento do Império Bizantino. Portanto, o Império ele começa a ficar fraco ali, desde ali, tá? A Quarta Cruzada, então, que ocorreu entre os anos de 1202 e 1204, tinha o objetivo original de recuperar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. No entanto, a cruzada acabou tomando um rumo surpreendente e controverso devido a vários fatores, incluindo os interesses políticos e econômicos da Sereníssima República de Veneza. Então, a República, naquela época, era uma potência comercial marítima e tinha laços comerciais e financeiros estreitos com o Império Bizantino. A República de Veneza estava disposta a fornecer transporte marítimo para a cruzada em troca de uma considerável quantia em dinheiro, o que ajudaria a cidade a pagar suas dívidas também, né? No entanto, os cruzados não conseguiram pagar o valor total acordado naquele momento, e como resultado a República de Veneza propôs um novo acordo, isso é, os cruzados ajudariam os vênetos a conquistarem a cidade de Zara, que ficava na Dalmácia, né, hoje é a atual Croácia, que estava em disputa entre a República de Veneza e o Reino da Hungria. Ou seja, a República de Veneza e o Reino de Hungria estavam nessa disputa de quem ia ficar com Zara, tá? Apesar de Zara ser uma cidade cristã, os cruzados concordaram em atacá-lo, que gerou uma condenação grave por parte da igreja, tá? Pois a cruzada estava desviando seu objetivo original. Não foi feito para isso, não era para ir lá e atacar uma cidade cristã. Após a conquista de Zara, a situação tomou um rumo ainda mais drástico. A República de Veneza, em colaboração com alguns líderes cruzados, orquestrou um ataque à cidade cristã de Constantinopla em 1204. O saque e a conquista de Constantinopla pelos cruzados resultaram na criação do chamado Império Latino, e esse Império Latino ele dura até 1261, quando o Império Bizantino foi parcialmente restaurado. Então, o papel da República de Veneza na Quarta Cruzada e na queda de Constantinopla enfraqueceu assim significativamente o Império Bizantino, tá? O que acontece é que a partir daí
o Império Bizantino começa a ficar cada vez mais fraco. Então, a conquista e o saque de Constantinopla resultaram na pilhagem de inúmeras obras de arte e relíquias preciosas, que foram enviadas para a República de Veneza e também para outros lugares da Europa. Para quem algum dia tiver a oportunidade, ou já teve, de visitar a própria capital, Veneza, vai ver lá muitas relíquias, né, muitas obras de arte que pertenciam a Constantinopla, que foram trazidas do Oriente, né, inclusive aqueles cavalos. Para quem já visitou, quem já viu, sabe do que eu estou falando aqui, tá? Eu sugiro que, se algum dia você tiver a oportunidade de ir lá visitar, ou se já foi e nunca visitou os palácios, né, o palácio principal, principalmente o palácio do Duque em Veneza, do Doge, você tem que ir lá e fazer esse seu dever de casa, porque tem muita história ali guardada. E além disso, o estabelecimento do Império Latino não apenas fragmentou o Império Bizantino, mas também prejudicou suas instituições e recursos, né? Quando a gente está falando aqui, já vem na hora do dinheiro. Também o Império Bizantino começou a ficar cada vez mais pobre. Portanto, a participação de Veneza na Quarta Cruzada contribuiu consideravelmente para o enfraquecimento e eventual colapso do Império Bizantino, deixando uma marca duradoura na história da região e das relações políticas e comerciais na Idade Média. Assim sendo, a Sereníssima República de Veneza teve um papel significativo nos eventos que levaram à queda de Constantinopla em 1453. Aí a gente já está falando mais para frente, né? Mas é importante observar que a queda da cidade não pode ser atribuída apenas a uma única causa ou ação. Não dá para atribuir isso simplesmente à República, tá? Então, a República de Veneza estava, assim, envolvida em uma série de complexas dinâmicas políticas, tá? Econômicas e militares que culminaram na queda de Constantinopla. Durante o período anterior à queda de Constantinopla, Veneza tinha relações comerciais e políticas com o Império Bizantino, como já foi citado aqui, e estava em competição com o Império Otomano, com os turcos, tá? Que estava em expansão na região. Veneza possuía interesses comerciais e estratégicos no Mediterrâneo Oriental e no Mar Negro, áreas que também eram alvo dos otomanos. Sendo assim, a República de Veneza tinha uma base comercial substancial em Constantinopla e dependia das rotas comerciais que passavam pela cidade. Então, em 1453, quando os otomanos sitiaram Constantinopla, os vênetos estavam relutantes em fornecer apoio militar significativo à cidade sitiada, embora tenham enviado, sim, algum auxílio para eles. No entanto, afirmar que a República de Veneza poderia ter evitado a queda de Constantinopla é uma simplificação excessiva dos complexos fatores que levaram a esse evento. A queda de Constantinopla envolveu uma série de circunstâncias geopolíticas, militares e tecnológicas que não se resumiam apenas à ação dos vênetos. O Império Bizantino enfrentava desafios internos e externos há muitos anos, incluindo conflitos com os otomanos e fragilidade militar. Eles estavam ali, né? Estavam no terreno dos caras. Última análise, a queda de Constantinopla foi o resultado de uma combinação de fatores, incluindo o poder militar crescente dos otomanos, não se pode negar isso, a tecnologia de cerco empregada, eles estavam ali a mil pela tecnologia, né? Eles contratavam pessoas de todos os locais, principalmente pessoas da Europa, que, enfim, haviam desenvolvido tecnologias muito superiores ali para a batalha. A desunião entre os estados cristãos da época e as vulnerabilidades do próprio Império Bizantino. Então tudo isso culminou também nessa queda de Constantinopla. Embora a ação da República de Veneza tenha sentido algum impacto, não é correto afirmar que sua intervenção teria necessariamente evitado a derrota do Ocidente. Não quer dizer que se Veneza tivesse ido lá participar, né, se a República de Veneza tivesse ido lá ajudar o Império Bizantino, isso não significa que, né, obrigatoriamente a Constantinopla não teria caído. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, né? Eu já alerto vocês, curte o vídeo, deixa seu comentário, faz outra sugestão aí de pauta, vocês têm feito sugestões maravilhosas, se não tem nada para fazer, né? Se não tem nenhum comentário, nenhuma sugestão, deixa um emoji aí, o emoji do leão, que também ajuda bastante o canal. Vi ringrazio a tutti, strucon e tsai tsai.